No último vídeo sobre as Array Functions falamos sobre Map, Filter e Reduce. Hoje vamos ver a respeito das outras que eu ainda não mencionei, mas também são tão importantes quanto no desenvolvimento do dia a dia. A Find, Find Index, Index of, Sum, Every e Fill. Então, bora! Fala galera, beleza? Eu me chamo Daniel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui da nossa playlist Level Up, onde eu busco ajudar você a evoluir o seu nível ainda mais no desenvolvimento web. Hoje nós vamos seguir vendo sobre JavaScript, especificamente nas Array Functions, pois nós já vimos algumas dessas Array Functions, mas não todas ainda, tá? Então nós vamos ver as demais hoje, certo? Se puder, me acompanhe nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo que eu posto por lá e também nenhum outro vídeo aqui do canal. E não se esqueça de checar nossa comunidade no Discord, onde nós temos vários devs ajudando cada um no dia a dia. Então, como vocês já entendem o que são Array Functions, eu não preciso explicar novamente aqui nesse vídeo. Se você ainda não viu o vídeo anterior, corre lá que eu já expliquei a respeito disso para vocês, além das demais Array Functions que eu mostrei lá. E as de hoje são um pouco mais tranquilas, né? Então, bora direto para a primeira, onde nós vamos ver a respeito da Fill. Então nós vamos começar com o método Find, né? E o Find, ele recebe uma função filtrante, né? A qual ele retorna o primeiro elemento de um array, que no nosso caso a gente vai utilizar o values nesse exemplo aqui, né? Que satisfaçam o filtro desse find, né? Então ele vai retornar o primeiro número de todo esse array aqui que atenda às expectativas do nosso filtro, né? E aqui no nosso exemplo, a gente tem que exibir no console o primeiro valor encontrado que seja menor que 10, né? Então, para implementar isso com o find, nós vamos fazer aqui um const found value, né? Que no caso é a variável que vai armazenar o valor retornado, o valor encontrado nesse vetor que satisfaça o nosso filtro do valor menor que 10, né? Então, a gente vai fazer aqui um values.find, né? Acessando a função find do array values. E aqui dentro a gente vai passar uma arrow function, né? Como a função filtrante, né? E essa arrow function aqui, ela recebe um parâmetro, tá? Que no caso é o value, que é o valor atual do loop que o find está fazendo nesse vetor, né? Então, se você já viu o vídeo anterior, você tem conhecimento de como isso funciona, através do map, filter e reduce, e aqui não é diferente, tá? E nesse caso aqui, o find, nós vamos fazer value menor que 10. Então, nós vamos verificar a cada loop que o find realiza, se o value atual é menor que 10. Se for, o primeiro valor encontrado nisso aqui vai ser atribuído para const found value, ele vai sair desse loop aqui do find, porque ele já satisfez uma vez, né, essa condição, e o que a gente vai fazer é exibir no console esse resultado, né, com console.log found value, né. Agora eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou fazer um node em find.js, né. E aqui no caso ele exibiu 3, que é o primeiro valor de todo esse array aqui, que é menor que 10, né. Ele passou batido do 10 porque 10 é igual a 10 e não satisfaz essa condição aqui, né. Então, dessa forma, nós conseguimos pegar o primeiro, né, um valor único, o primeiro valor que satisfaça a um filtro do find, né, ao contrário do filter, que retorna todos os valores que satisfaçam um filtro para um novo array, né. O find retorna apenas um valor único, que é o primeiro encontrado. Se nenhum valor aqui, no caso do vetor, satisfazer esse filtro, ou seja, a gente vai colocar um 2 aqui, né, porque nenhum valor é menor que 2, ele vai retornar aqui no console undefined, porque ele não encontrou nenhum valor que satisfaça essa condição. Então a constante found value não tem valor, o valor é undefined. Agora nós vamos ver a respeito do find index, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem que exibir no console a primeira posição desse vetor aqui, na qual existe um valor que seja menor que 10, né? Então, o que consiste o find index, tá? O find index também recebe uma função filtrante, né? Então, só que ao contrário do find que retorna o primeiro valor que atende ao filtro, o find index retorna a primeira posição na qual existe um valor que atende ao filtro, né? Então, a gente vai ver disso agora, tá? E vai ficar bem clarinho aqui para vocês o que é, tá? Então, nós vamos fazer o mesmo esquema aqui da const found position, tá? Found position recebe values.findIndex, tá?
E aqui a gente vai passar a mesma função filtrante que a gente fez no find, né? Onde a gente recebe aqui o value do loop atual do find index e a gente verifica se esse value é menor que 10. Aí ele vai retornar, no caso aqui para found position, a primeira posição na qual existe um valor que satisfaça esse filtro, essa condição, né? E a gente vai exibir no console a posição encontrada, a found position, né? Então, deixa eu fazer aqui um node no find index.js, tá? E aqui ele nos retornou 4, né? Então, ele não retornou esse 4, que é um valor que satisfaz essa condição. Ele retornou a posição do 7, que é a quarta posição, né? 0, 1, 2, 3, 4, visto que os arrays começam em 0, né? Então ele nos retornou a primeira posição que ele encontrou um valor que satisfez o filtro da função passada pelo findIndex, né? Então, no caso de a gente colocar aqui 3, por exemplo, e tentar filtrar, ele vai retornar menos 1, pois ele não encontrou um valor, né? Então ele retorna aqui para nós o menos 1, que é um sinal de que ele não encontrou nenhuma posição, né? Visto que os vetores começam na posição 0 e não tem como o vetor ter a posição menos 1. Então, se o findIndex retornou menos 1, é porque ele não encontrou um valor que satisfaça a sua condição. Então agora nós vamos ver a respeito do index of, né? E essa array function, ela retorna a primeira posição do array, na qual se encontra uma igualdade estrita ao valor informado como parâmetro para o index of, né? Então, para exemplificar isso, nós vamos buscar em um array a posição que haja um valor estritamente igual a 5, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, nesse caso nós vamos ter dois exemplos, né? Pois o index of, ele aceita outro parâmetro que pode ser interessante também em alguns casos, tá? Mas, por enquanto, nós vamos atender o exemplo 1, então, vou colocar aqui exemplo 1, né? E nesse caso, o que a gente vai fazer? Nós temos que procurar um valor que seja estritamente igual a 5, né? Então a gente vai receber aqui o const found position, né? Recebe values.indexOf, e aqui para o indexOf ele recebe o search element, né? Que pode ser uma string ou um number, que no caso é o valor que a gente precisa. E como a gente quer uma igualdade estrita a 5, que no caso é um inteiro, nós vamos passar aqui, né? E vamos fazer um console.log do found position, né? Então, a gente basicamente está procurando em values a primeira posição na qual tem uma igualdade estrita a 5, né? Então, ao contrário do find index, né? No caso do find index, que também retorna uma posição, ele não recebe uma função filtrante, ele verifica por igualdade estrita, né? Então, deixa eu fazer aqui um node no indexOf. E nesse caso ele retornou 2, né? E não 0. Aqui na posição 0 desse vetor a gente tem um 5, só que esse 5 é um char, né? Então ele não atende à igualdade estrita desse 5 aqui, né? Se no caso a gente colocar entre aspas, né? E fazer um node index.of.js, ele vai retornar 0, que é essa posição aqui. Então no caso do nosso exercício aqui, como a gente tem que verificar a igualdade estrita, na posição desse valor é o 2, pois 0, 1, 2, né? Um 5 inteiro que faz match com esse 5 inteiro aqui, beleza? Então, para o exemplo 2 aqui, nós temos que exibir no console a primeira posição na qual existe um valor que seja estritamente igual a 5 e depois da posição 3 do array, tá? Então, o indexOf, além desse parâmetro aqui, ele recebe outro, tá? Ele recebe outro parâmetro, que a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Exemplo 2, né? Const found position também. Recebe values.indexOf. E aqui a gente vai passar o 5. A gente vai passar o 5, né? Porque tem que ser uma igualdade estrita a 5. E aqui, ó, ele recebe outro parâmetro, ó. From index, né? Então ele vai começar a procurar a partir do index number tal, que a gente especificar aqui, né? E o number que a gente quer especificar é o 3. Então, colocando o 3 aqui, ó, ele vai buscar alguma posição que tenha igualdade estrita a 5 e que seja depois de 3, né? Isso pode ser útil em casos em que, por exemplo, você faz um primeiro index off, descobre a posição, mas você quer saber o segundo,
né, a segunda posição. Então você obtém a posição do primeiro index of e você busca uma igualdade estrita, aquele mesmo número, a partir da primeira posição que você encontrou, né. Assim você consegue descobrir a segunda ocorrência de uma igualdade estrita em um array, né. Então eu vou fazer um console.log aqui do found position, tá? E vou fazer aqui um node index of e ele vai dar -1, pois ele não encontrou, né? Ele não encontrou, então ele retornou -1, pois um array não tem posição -1, ou seja, ele não achou, ele não satisfez essa condição aqui, né? Então, para exemplificar um exemplo 3 aqui, tá? Exemplo 3, onde a gente quer exibir no console a segunda posição na qual existe um valor que seja estritamente igual a 5, né? Então, eu vou tirar essas flags aqui de exemplos, tá? Porque a gente vai utilizar o mesmo código nesse caso, né? Aqui a gente vai ter a first found position, e a gente não vai precisar fazer o console log dela, tá? E nessa first found position, a gente recebe a primeira posição em que há uma igualdade estrita a 5, né? E aqui eu vou colocar no lugar do 4 o 5 também, pois no final do array a gente vai ter que encontrar uma igualdade estrita a 5, né? Então, para fazer isso, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar desse 3, a variável que a gente obteve, né? Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? A gente recebe aqui a posição 2, 0, 1, 2, onde há a primeira igualdade estrita a 5 e armazena nessa constante. Aí, a gente busca no index of um outro valor que tenha igualdade estrita a 5 que esteja depois dessa primeira posição que a gente encontrou, que está salvo nessa variável aqui. E depois a gente exibe o valor dessa posição encontrada, né? Então vamos fazer no node indexof.js. E aqui vocês podem ver que ele ainda retornou 2, né? Por que disso? Porque a posição que a gente está passando aqui, ela já é verificada. Então a posição 2, onde essa igualdade estrita foi encontrada, ele verifica e ele já encontra nessa posição 2, né? Então para isso aqui dar certo, a gente tem que colocar um mais 1 aqui, para ele procurar na próxima posição adiante desse número. Então a gente obtém a 6, que é a posição onde há a segunda ocorrência de 5. Agora nós vamos falar a respeito do sum, né? E o sum, ele recebe uma função filtrante também, assim como find e findIndex. Ele retorna true se pelo menos um valor do array passar no filtro, né? Ou false se nenhum passar, né? Então ele retorna um valor booleano se existe um valor que satisfaça a condição ou não, né? Então a gente vai fazer essa verificação aqui no values através do nosso exemplo, que ele pede para nós exibirmos no console se alguma posição é menor que 10, né? Então, para isso a gente vai fazer aqui um const exists values smaller than 10. Existem valores menores que 10. E a gente vai fazer aqui values.sum, né, para chamar a função sum. E aqui nós vamos passar a row function que faz o filtro, né? Essa row function ela recebe o value, que é a posição atual do loop, né, o valor atual da rotação que o sum faz em values, né? E aqui a gente vai verificar se existe um value menor que 10, tá? E aqui a gente vai fazer um console.log exists values smaller than 10, né? E aqui eu vou fazer um node em sum.js e ele retornou true, né? Porque existem 3 valores, né? Agora eu vou substituir esses valores para valores maiores que 10, né? Maiores ou iguais. E, opa, esse 2 aqui não é, eu esqueci o 20 aqui, beleza? Então eu vou fazer um node sum.js de novo e ele retornou false, pois nenhum valor de values satisfaz o nosso filtro. Então agora nós vamos ver sobre o every, né? E essa array function, ela é paralela com o sum, digamos que ela é o oposto, né? Pois ela também recebe uma função filtrante, só que ela retorna true se todos os valores do array satisfazerem uma condição, né? O filtro que a gente implementar. Ou ela retorna false se pelo menos um não atingir essa condição, né? E aqui no nosso exemplo, a gente tem que exibir no console se todas as posições são menores que 10 do nosso array values, né? Então, bora lá, onde a gente vai fazer aqui uma const all values are smaller than 10. Todos os valores são menores que 10, né?
e ele recebe values.every, passando a nossa função filtrante, onde a gente recebe aqui o value, né, o valor atual da rotação que o every está fazendo sobre values, e aqui a gente recebe e faz o filtro se value é menor que 10, né? E depois a gente exibe aqui um console.log dessa variável all values are smaller than 10. E aqui, deixa eu fazer node every.js. Ele retornou false, né? Pois existem valores aqui nesse vetor que são maiores que 10, como o 90, o 96 e o 32. Então eu vou tirar um número de cada para a gente obter todos os valores menores que 10. E fazendo a mesma verificação aqui, a gente tem node every.js, o resultado true, né? Pois todos os valores desse vetor aqui satisfazem a nossa condição. E agora nós chegamos na última arrow function, né? E não se assustem com o tamanho disso aqui, é super tranquilo, tá? É só porque a gente vai fazer uma revisão super completinha em cima de todas, né? E aqui a gente vai fazer a do fill também, tá? Então, o que é o fill, né? O fill é uma array function um pouco diferente das que a gente viu, né? Pois ela preenche um array com um valor estático, né? Então, o fill vai receber um parâmetro, né, ao fazer o seu loop naquele vetor, e vai substituir todos os valores desse vetor por esse valor especificado no parâmetro, né? Então nós vamos partir diretamente aqui, por exemplo, 1, onde ele pede para nós substituirmos todas as posições do array values por 9, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer exemplo 1. Aqui onde a gente vai fazer um values.fill 9, né? Então, é literalmente isso, tá? Ele não retorna um array novo, ele, digamos, troca os valores do próprio values, né? Então, dessa forma aqui já é o suficiente. E a gente vai fazer aqui um console.log array values modificado, values, né? Então, deixa eu fazer aqui um node em fill.js para a gente verificar se ele realmente substituiu todos os valores por 9, né? Então, ele bugou um pouco a exibição aqui no console, tá? Dos valores desse array, mas aqui a gente tem as posições anteriores, né? Do array values original, e a gente tem aqui o array values modificado com todos os seus valores substituídos por 9, tá? Já agora, para atender o nosso exemplo 2, ele pede para que a gente substitua todas as posições de values a partir da posição 3 por 9. Então, são todas as posições depois da posição 3, né? Isso é possível? Pois o fill ele não recebe só o parâmetro do valor que ele vai alterar. Ele recebe mais 2, o valor da posição inicial e o valor da posição final, né? Então, nesse exemplo, a gente vai fazer a respeito da posição inicial apenas, né? E para isso, a gente vai fazer aqui o exemplo 2, né? Eu vou comentar esse values_fill aqui, vou passar esse console.log aqui para baixo. Eu vou fazer values.fill 9 a partir da posição 3, né? Então, dessa forma, deixa eu fazer um clear e um node fill.js, a gente pode ver que depois da posição 0, 1, 2, a partir da 3, todos os valores foram substituídos por 9, né? E por último, o último exemplo desse vídeo, né, a gente tem o exemplo 3, né, aqui, exemplo 3, onde a gente tem que substituir todas as posições de values entre 3 e 8 por 9, né? Então, vamos fazer aqui values.fill entre 9, 3 e 8, né? 9, 3 e 8 não. A gente vai fazer aqui o values.fill preenchendo 9 entre a posição 3 e a posição 8, tá? Então, deixa eu dar um clear aqui e o node fill.js. E aqui nós temos, a partir da posição 3 até a 1, 4, 5, 6, 7, ele preencheu por 9, né? E ele não preenche a oitava, tá? Esse segundo parâmetro, ele começa a contar a partir dessa posição, e esse aqui, ele preenche até a posição anterior a ele, tá? Então, pode ser um pouco difícil de entender isso aqui antes, né, logo no início, mas dessa forma aqui, a gente consegue preencher todos os valores entre 13 e 8 por 9, certo?
Então, esse foi o vídeo a respeito das Array Functions que eu queria mostrar aqui no canal, né, que faltaram do último vídeo. Então, eu vou abordar sobre essas Array Functions aqui, que eu acredito que são as principais para você trabalhar com JavaScript no dia a dia. Algumas pode ser que você não utilize muito frequentemente, mas eu recomendo muito aprender, e até por isso que eu mostrei aqui para vocês. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, não esqueça de checar as documentações que eu vou deixar aqui na descrição de todas essas Array Functions que eu mencionei aqui no vídeo. Além disso, muito obrigado por estar até aqui. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo e recomendar para algum amigo que queira aprender esse conteúdo. Eu agradeço demais qualquer interação que a gente tenha, pois não quero que a gente fique desconhecidos a partir daqui, tá? Então, mas muito obrigado mesmo. Não esquece de checar as minhas redes sociais e a nossa comunidade no Discord, para ficar por dentro de tudo relacionado ao canal e diversos assuntos sobre a programação web. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença e valeu!